Olá pessoal, eu sou o Pastor Alan e hoje nós vamos estudar mais um Salmo. O texto de hoje está em 2 Samuel, capítulo 22. Hã? Mas espera aí, é um Salmo ou é 2 Samuel, capítulo 22? Então, o texto de 2 Samuel, capítulo 22 é exatamente o mesmo do Salmo 18, seguindo a nossa sequência. Isso não é uma novidade. Quando nós estávamos estudando o Salmo 14, nós vimos que ele é exatamente o mesmo texto do Salmo 52. Então a gente viu lá o Salmo 52, né? E podia ver o Salmo 14 também, não tinha problema nenhum. Então hoje no Salmo 18 é ao mesmo tempo 2 Samuel, capítulo 22. É mais um Salmo de Davi e nós vamos começar o estudo agora. O Salmo 18, então, é um texto que também aparece em 2 Samuel 22. Se você for olhar 2 Samuel, capítulo 18, vai falar da morte de Absalão, e aí a partir do capítulo 18 tem uma série de desventuras que estavam acontecendo no reino de Davi, e aí vem meio aleatório ali o capítulo 22, com louvores de Davi. Isso, o Salmo, então, ele é escrito após Davi vencer os inimigos, né? Inclusive os remanescentes que apoiavam Saul, tal. Mas quando você olha em 2 Samuel, você vê que o texto é um pouco deslocado. Não que o contexto não esteja presente, mas do nada, de repente, começam a aparecer ali os louvores, né? Então, acredita-se que primeiro foi escrito o Salmo e depois foi incorporado lá ao texto de 2 Samuel. Né? Então, originalmente, ainda que haja pessoas que pensem o contrário, originalmente eu acredito que primeiro houve o Salmo e depois ele foi copiado para 2 Samuel. Precisa lembrar que nessa época não havia direito autoral. A ideia de copiar um texto era uma homenagem, não era considerado um plágio. Né? Então, essa salva precisa ser feita. Vamos para o texto? Vamos só um pouquinho longo, mas vamos tentar ver todo ele. Então, aqui é quando Davi já está jubilante por ter sido livre, né? Deus ter livrado ele da mão dos seus inimigos, inclusive das mãos de Saul. Então, esse é um salmo de exaltação, em que Davi vai fazer uma rápida análise biográfica da sua vida e a partir dali, então, louvar ao Senhor pelos grandes feitos que Deus fez na vida de Davi. Vamos ver o que diz? Diz assim, a partir do versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Então ele ressalta que a força dele é o Senhor. Não está no Senhor, mas é o Senhor. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O Senhor é o meu rochedo em que me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Que me salva. O Senhor é a minha torre alta. Então veja que ele vai fazendo uma série de declarações de quem Deus é na sua vida. Claro que cada declaração dessa, se nós fôssemos analisar a vida de Davi, nós poderíamos encontrar um espaço, um momento, um trecho do porquê ele diz isso. Um exemplo simples, Saul ficava às vezes raivoso e mandou inclusive matar Davi e tal, e aí Davi se refugia em cavernas. Por isso que ele fala aqui, né? O Deus é o meu rochedo em que me refugio. Então, a gente vai encontrando na história de Davi cada um desses atributos que ele diz, ó, Deus para mim é isso, é porque Deus atuou na vida dele de uma maneira. Versículo 3. Clamo ao Senhor
que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Então aqui ele dá uma chave bem interessante. Quando ele vai ser atacado, quando ele vai enfrentar um desafio, ele clama ao Senhor e o Senhor salva ele dos inimigos. As cordas da morte se enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol, ou do inferno, ou da sepultura, as cordas do Sheol me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Peraí, mas ele não estava falando da força, tal? Fala, não, mas a vida não foi só a vida de Davi não foi só vitória. E houve momentos em que a morte se aproximou, esteve muito próximo dele. Houve momentos de grande desafio. E aí? Aí vem o versículo 6. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Então ele fala assim, eu passei por adversidades, eu passei por desafios, eu passei por enredos, né? As cordas da morte me enredaram. Ele esteve em uma rede lançada pela morte. E aí ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração. Bacana isso, né? Isso é alento para cada um dos nossos desafios. Verso 7. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Fundamentos aqui é a parte mais baixa do monte, né? A parte de cima é mais fácil ela se abalar. Não, os montes se abalaram desde sua raiz, desde os seus fundamentos, né? Então, Deus moveu céus e terra para salvar Davi, porque ele clamou ao Senhor. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Olha aqui, né, como se fosse um vulcão. Então sai vento e fumaça dos montes, né, e a lava, o fogo consumidor indo. Aí aparece o verso 9. Ele abriu os céus, e olha que bacana, e desceu. Quando Davi clama ao Senhor por justiça e para que Deus operasse sobre a vida de Davi a própria vontade de Deus, Deus abre o céu, desce para atuar na vida de Davi. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou um querubim e voou. Legal, né? Nas asas de um anjo. Deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das nuvens escuras e cheias de água o abrigo que envolvia. Aqui as trevas é quando vai cair um temporalzão, né? O céu fechou, não se via o sol, então ia cair aquele baita temporal e ali estava o furor do Senhor. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizos e raios, né? E aí veio a torrente de água, né? Forte em cima. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. E aqui é aquela voz estilo Cid Moreira, né? Aquela voz grave, poderosa, né? Deus e derramando aquela nuvem terrível sobre os inimigos de Davi. Atirou suas flechas e dispersou os meus inimigos, com seus raios os derrotou. E aí, quando a gente vai ver a história de Davi, é o exército lutando para cima e para baixo, mas veja que é o fator Deus a quem ele atribui a vitória. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela sua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Então aqui ele mostra que Deus mantém o domínio, é o Criador e o sustentador de todas as coisas. E aí toda a criação obedece à voz de Deus, e nesse caso obedece à voz de Deus e cumpre a ordem de Deus para salvar o seu servo. Por quê? Porque Davi se apresenta fiel. Continua o texto. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Então Davi aqui ele fala, não é mérito meu, não é pela minha capacidade, é Deus atuando na minha vida. Eu não conseguiria se não fosse
dessa maneira. Continua o texto. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Então, quando eles me atacaram, eu vi que eu ia morrer, mas Deus me amparou. Ele me deu total libertação. Talvez a sua Bíblia diga assim: Ele me levou a um lugar espaçoso, Ele me levou a um lugar amplo, livrou-me porque me quer bem. Então veja que aqui não é porque Davi merece, mas porque Deus quer, porque Deus escolheu Davi como rei e Deus escolheu Davi para cuidar do seu povo durante um tempo. Então Deus não apenas cuida aqui de Davi, como cuida de todo o povo ao cuidar de Davi. Continua o texto. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Aí você vai dizer assim, mas que pureza das mãos se ele matou tantas pessoas? Mas ele seguiu a ordem do Senhor, né? Então a pureza de coração aqui é o que importa. Em momento nenhum seu coração se desviou do Senhor, por isso que Davi é encontrado puro e fiel. Então aqui é fiel não nos seus atos, mas sim na sua confiança no Senhor. Por quê? Porque é isso que ele vai dizer, né? Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Ou seja, ele aqui está dizendo que cumpriu a lei. Tendo sido irrepreensível para com ele, guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. E aí é lógico, mas Davi nunca pecou? A gente conhece vários pecados dele, né? Mas a confiança dele sempre esteve no Senhor. Essa relação aqui é exatamente nesse sentido. E aí o verso 25, então, sai dessa personalidade, né, dessa individualidade de Davi e vai fazer uma exaltação, então, que é muito mais aplicável a nós. Ao fiel, te revelas fiel. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Ou seja, Deus nos trata como Deus é justo, né? Se nós formos fiéis, Ele será também fiel conosco. Ao puro, te revelas puro, mas com o perverso, reages da mesmo modo, né, à altura. Salva os que são humildes, mas humilha os olhos altivos. Aqui é a bem-aventurança, né? Exatamente o texto das bem-aventuranças lá de Jesus. Então, ele dizendo, felizes serão os que forem humilhados. Por quê? Porque Deus sabe o que é ser humilhado e entende o coração do humilhado e o exaltará, o compensará por causa disso. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. Aquele dizendo, né, que não há dificuldades para Deus, tamanha é a sua força. É o que vai reforçar o verso 30. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Confiança dele na palavra do Senhor. Ele é o meu escudo, ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Quem é Deus além do Senhor? Quem é a rocha senão o nosso Deus? Então, duas perguntas reflexivas, né? O que haveria de impossível para Deus? Quem seria maior do que Deus? Vamos ouvir o Senhor e vamos cumprir a sua ordenança. Continua o texto. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés mais ágeis que os da corça. A corça, vou pôr uma imagem de uma corça aqui para ajudar. A corça é uma gazela, um animal que corre nas pradarias. É frágil, né, mas é rápido. E Deus é super rápido em atender os nossos pedidos. A corça se salva pela sua velocidade. E aí ele fala que os pés de Deus são ainda mais rápidos. Uma corça não conseguiria fugir de Deus. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Então, ele está falando, quando eu vou lutar, eu não luto por mim, mas Deus conduz inclusive a minha mão.
Tu me dás o escudo da vitória, a tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Então ele protege Davi em todos os aspectos. Verso 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Deus esteve com Davi não apenas dando-lhe vitória, mas eliminando os seus inimigos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Descansam, né? Morreram. Literalmente morreram. Deste-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Aqui é um relato da história de Davi e das lutas pela qual ele passou. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Aí você vai dizer assim, poxa, mas por que Davi clama e Deus ouve, e eles clamaram e Deus não ouviu? Porque Deus tinha um plano na vida de Davi, que eles se puseram contra e eles não foram achados fiéis. Né? Então Davi já falou antes, quando o Senhor olhou para mim, me achou fiel. Eles já não. Então, na última, eles tentaram clamar ao Senhor, já era tarde. Eu os reduzi a pó que o vento leva, pisei-os como a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me a cabeça das nações, um povo que não conheci sujeita-se a mim. Então ele falando que povos que o reconheceram como rei, povos que eram povos estranhos, ainda assim reconheceram nele as qualidades reais. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Então, estrangeiros que reconheceram quem é o Senhor e como o Senhor ungiu Davi para ser rei. Todos eles perderam a coragem, tremendo, saem das suas fortalezas. Então veja, ali na frente nós vimos assim, mas por que Deus não abençoou eles? Por que Deus não perdoou? Porque eles queriam vencer o rei que Deus havia instituído. Mas aqui a gente vê que o estrangeiro que se submeteu à vontade de Deus, esse Deus guardou. Então o segredo da nossa vitória é exatamente essa. Não é pedir força para Deus para nós vencermos a Deus. Não, é pedir força para Deus para que sejamos fiéis e submissos ao Senhor cada dia mais. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, né? Deus a minha rocha. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Esse é o Deus que em meu favor executa a vingança, a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos e me fizeste triunfar. Sobre os meus agressores e de homens violentos me livraste. Aqui de novo ele exaltando a força da vitória. Por isso eu te louvei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. E aí ele termina lembrando. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e com seus descendentes para sempre. Então, assim, é um salmo um pouco longo, mas assim a gente termina a leitura do Salmo 18 ou de 2 Reis 22. Legal? Continua aí, que daqui a pouquinho a gente já lê mais um salmo. Tchau, tchau. Deus abençoe.